Olá, tudo bem? Você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo desta sexta-feira, 31 de março. O custo de vida para quem vive em São Paulo subiu de novo. A avaliação foi divulgada hoje pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo. A repórter Maria Clara Leite traz os detalhes. Segundo o monitoramento da FEComércio São Paulo, o indicador apresentou variação de 0,6% no mês passado em relação a janeiro. Esse avanço foi pressionado principalmente por grupos como alimentos e bebidas, educação, aluguel, conta de luz, plano de saúde, todos com aumentos significativos registrados em fevereiro. A análise da FEComércio abrange toda a capital paulista e região metropolitana, que nos últimos 12 meses tiveram um aumento de quase 6% no custo de vida, ainda segundo o levantamento da entidade. E para entender esses números, acompanhe agora a análise do especialista. Por que o custo de vida em São Paulo e na sua região metropolitana é tão elevado? Primeiro, é a questão da moradia, que pesa bastante nos orçamentos. Os gastos com saúde também estão bem acima da média nacional. E, nos últimos meses, tem peso a educação e também a alimentação. Então, esses fatores acabam encarecendo a vida em São Paulo e na sua região metropolitana. Se comparado aos demais estados ou cidades do país, Rio de Janeiro também está entre as mais elevadas. Mas nada se compara aos gastos que são feitos em São Paulo, que, de fato, pesam demais nos orçamentos. A tendência é que alguns desses itens melhorem no decorrer do ano, sobretudo a educação, porque é sazonal, mas a moradia e a saúde continuam pesando bastante. Mudando totalmente de assunto, estudos científicos mostraram que dar risada tem um impacto significativo para o nosso bem-estar físico e emocional. O sorriso ajuda a aliviar o estresse, fortalece o sistema imunológico e até ajuda a emagrecer. Os benefícios foram comprovados cientificamente pela Universidade Médica de Fukushima, no Japão, apontando uma diferença considerável no bem-estar e na qualidade de vida. Durante 3 meses, a pesquisa monitorou e analisou a rotina de 230 pessoas, entre homens e mulheres adultos e idosos, com uso de humoristas. Os participantes foram divididos em 2 subgrupos. O primeiro tinha encontros de yoga e participava de atividades com um comediante. E o segundo não teve alterações significativas em suas rotinas. Após o período de 90 dias, foi observado que o primeiro grupo apresentou uma melhora grande na parte física e emocional, além da redução do estresse. Com isso, os pesquisadores concluíram que indivíduos do grupo 1 tiveram aumento significativo do otimismo e até mesmo uma subtração do peso corporal. E ainda pontuaram alguns benefícios da risada. Melhora o bem-estar, pois ao provocar uma sensação de relaxamento no corpo, a risada vai aliviar as tensões causadas pelo estresse. É comprovado que rir libera endorfina e serotonina, influenciando diretamente no bem-estar do indivíduo. Outro fator é que ao sorrir, nosso corpo exercita cerca de 12 músculos e aumenta ainda mais se gargalhar. Outros benefícios são a redução da pressão arterial, estímulo do sistema imunológico, protegendo diretamente o sistema respiratório, causa reações positivas no coração, pois aumenta o fluxo sanguíneo e o ato protege contra problemas cardiovasculares. Aumenta o otimismo e é considerado um medicamento natural, pois diminui 10% a sensação de dores, além de combater a ansiedade. Viu só? Não faltam motivos para sorrir, rir e gargalhar. Bom, e nossos destaques continuam sendo a economia. A nova regra fiscal apresentada ontem pela equipe econômica do governo deve seguir agora para a tramitação no Congresso Nacional. As mudanças devem ser analisadas nas comissões e plenário das 2 casas para aprovação. A ala econômica do governo federal, encabeçada pelos ministros Fernando Haddad da Fazenda e Simone Tebet do Planejamento, apresentou e explicou a nova regra fiscal
que pretende controlar os gastos das contas públicas. Os gastos do governo não podem ter crescimento acima de 70% do crescimento da receita. Segundo o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, no geral, parlamentares e economistas analisaram os principais pontos do marco e avaliaram positivamente a proposta. Mas, na prática, o sucesso do pacote de medidas depende das receitas. O ministro Fernando Haddad já reforçou que a medida depende da arrecadação pela carga tributária, trazendo alterações para quem está fora do sistema. O texto deve ser apresentado ao Congresso Nacional via projeto de lei complementar até o próximo dia 15 de abril, que é o prazo limite para o envio da Lei de Diretrizes Orçamentárias, que estabelece as metas e prioridades do orçamento do ano que vem. Mas Haddad afirmou que a proposta deve ser enviada ao Congresso pelo presidente Lula já na próxima semana. No Legislativo, o texto pode ter alguma alteração. O projeto inicia sua tramitação na Câmara dos Deputados, passando pelas comissões da Casa e, na sequência, vai para o plenário, com votação em 2 turnos. Em seguida, vai às comissões do Senado e depois ao plenário, com votação em turno único. O quórum para aprovação de projeto de lei complementar é maioria absoluta das 2 casas do Congresso, sendo 41 senadores e 257 deputados. Se aprovado pelos parlamentares, o texto parte para a sanção presidencial. Os Estados Unidos são o segundo país mais procurado por brasileiros, atrás apenas do Canadá. É o chamado sonho americano. Mas esse sonho tem se tornado um pesadelo para alguns por conta da demora. A espera é a maior da história. Um pedido pode durar até 18 meses. O famoso sonho americano começa aqui. Essa é a portaria do Consulado-Geral dos Estados Unidos na Zona Sul de São Paulo. E durante o dia, o movimento não para. Todos com o mesmo objetivo: tirar o visto de entrada para os Estados Unidos, mas cada um com o seu próprio sonho. Turismo. A gente vai para Orlando, Flórida. Qual o objetivo da sua viagem? Passeio mesmo. Para passeio, turismo. Onde você pretende ir? Para Disney. Miami, Orlando. Vou trabalhar numa empresa, eu trabalho no Brasil, nos Estados Unidos. Para onde você pretende ir? Para Orlando. Para Disney, para Orlando. Eu trabalhei em navio, é um visto de trabalho. Esse sonho nunca esteve tão demorado. É o que mostra um levantamento feito pelo escritório norte-americano de advocacia especializado em imigração. O tempo para conseguir um agendamento no consulado atingiu o maior patamar da história. Ao todo, são 5 consulados norte-americanos aqui no Brasil. Em Porto Alegre, a demora média de 11 meses. Em Recife, 13 meses. No Rio de Janeiro, 14. Em Brasília, 15. E em São Paulo, 18 meses. Isso significa que se um turista decidir entrar com o pedido de visto americano hoje em São Paulo, a estimativa é que só conseguirá fazer a entrevista consular em setembro de 2024. E na porta do consulado de São Paulo é preciso ter paciência, pois a espera é grande. Mais ou menos 6 meses. Eu acredito que demorou um pouco mais pela pandemia dessa vez, acho que mais de 6 meses. Meu marido é que organizou isso. Quando eu marquei a primeira vez, estava para abril do ano de 2024, isso que eu marquei o ano passado. Aí eu consegui remarcar para janeiro, aí semana passada eu achei para hoje. Mais de um ano. Esse visto dela está agendado faz quase um ano. Exatamente por essa fila, a embaixada está mobilizando algumas medidas para diminuir essa espera. Entre elas, a contratação de novos funcionários, tanto brasileiros quanto americanos, o aumento de dias e horas extras de trabalho e a abertura do consulado aos sábados. A meta é acelerar o processo de concessão do visto para as férias do meio do ano, quando o movimento cresce. E para ajudar quem precisa do visto com urgência, nós ouvimos uma especialista que deu algumas dicas. Uma delas é solicitar às autoridades consulares uma antecipação de agendamento justificada. As próprias autoridades consulares indicam uma série de situações em que se é admitido um pedido de antecipação para encaixe em agendas complementares que são abertas ou em função de desistência de outros agendamentos. Por exemplo, viagens comprovadamente de negócios, participação em congressos, em eventos, com a inscrição previamente realizada pelo requerente,
participação de uma viagem para uma comemoração em data significativa, por exemplo, bodas, batizado, aniversário, que seja relevante para a família, é possível que isso seja apresentado e é recebido como uma justificativa. E felizmente, para algumas pessoas, como a Júlia, o sonho americano já está pertinho de virar realidade. E ela conta qual é o segredo. Sim, é que o segredo, na verdade, é você ficar dentro do site, sempre recarregando a página, que em algum momento vai aparecer uma data bem próxima. Então a gente conseguiu para semana que vem, sabe? Então foi bem rapidinho. E essa edição fica por aqui. Você acompanha mais informações ao longo da nossa programação. Tenha um excelente final de semana.